Mais perto quero estar. Você já ouviu uma canção e sentiu como se ela tivesse sido escrita para o momento mais difícil da sua vida? Já sentiu que certas palavras cantadas, mesmo com simplicidade, carregam dentro de si o peso de séculos, tragédias, fé e coragem? Há hinos que não são apenas músicas, são orações com melodia, são lágrimas que encontraram notas para escorrer. E entre todos eles, um se destaca como símbolo de esperança no desespero, de fé no fim da jornada e de consolo em meio ao caos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas essa canção não nasceu em um púlpito, nem em um momento de glória espiritual. Ela nasceu da dor. A história começa na Inglaterra, em 1805, com o nascimento de Sarah Flower Adams, uma mulher que ousou sonhar em um tempo em que mulheres não tinham voz. Filha de um jornalista liberal e crítico das estruturas religiosas rígidas de sua época, Sarah cresceu em meio a discussões intelectuais e um cristianismo mais racional, influenciado pelo unitarismo, uma corrente que valorizava o pensamento, a liberdade de crença e a ética como expressão da fé. Mas a liberdade de pensamento não a livrou do sofrimento. Sarah perdeu a mãe ainda criança, e isso deixou marcas profundas. Mais tarde, ela iniciou uma promissora carreira no teatro e chegou a interpretar Lady Macbeth, um papel forte que combinava com sua alma intensa. Mas logo teve que abandonar os palcos. Seu corpo estava enfraquecido por uma doença cruel e silenciosa, a tuberculose. Privada dos palcos, sem poder atuar, Sarah se voltou àquilo que ainda podia fazer: escrever. Junto com sua irmã Elisa, começou a compor hinos e poesias. E em 1841, em um momento de dor pessoal, Sarah escreveu um poema inspirado na história de Jacó, registrada em Gênesis 28. A inspiração foi Jacó e a escada que tocava o céu. Na narrativa bíblica, Jacó está fugindo. Sozinho no deserto, deita-se com uma pedra como travesseiro e adormece. Em sonho, vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. E então, Jacó acorda assustado e diz: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia." Esse momento de revelação no meio da fuga tocou profundamente Sarah. Afinal, era uma situação semelhante. Ela também estava em fuga como Jacó. Fuga dos palcos, da saúde, das perdas. Mas ali, em sua própria escuridão, ela teve a mesma percepção. Deus está aqui, mesmo na dor. Foi assim que nasceu o poema Nearer, My God, to Thee. Mais perto, meu Deus, de ti. Uma poesia que se transformou em hino. Anos depois, em 1856, o poema encontrou sua melodia definitiva pelas mãos do compositor americano Lowell Mason. Mason era conhecido por ter composto melodias para hinos como Joy to the World e era apaixonado por música sacra. Ele escolheu um tom sereno, quase meditativo, e deu à melodia o nome de Bethany. A combinação era perfeita: letra profunda, melodia suave, um clamor envolto em tranquilidade. Rapidamente, o hino começou a ser entoado em igrejas por todo o mundo, mas também começou a surgir nos funerais, nos momentos de luto, de solidão, de despedida. Era uma canção para quando as palavras já não bastavam. Era oração em forma de música. Décadas se passaram, e então veio o ano de 1912. O RMS Titanic era o maior símbolo da tecnologia e do orgulho humano. Com 269 metros de comprimento e considerado inafundável, o navio partiu de Southampton rumo a Nova York, carregando mais de 2.200 pessoas, entre milionários, imigrantes, sonhadores e famílias inteiras. Mas na noite de 14 para 15 de abril, o impensável aconteceu com o navio. O Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. E enquanto as águas geladas invadiam os compartimentos inferiores, o desespero começou. A tripulação tentava organizar os botes. Homens abriam mão de seus lugares para salvar mulheres e crianças. Pessoas se despediam. Algumas gritavam, outras choravam. E no meio daquele pânico, algo inacreditável aconteceu.
Os músicos do navio, composta por 8 músicos e liderada pelo violinista Wallace Hartley, decidiu continuar tocando. Eles sabiam que não iriam sobreviver, mas escolheram usar seus últimos minutos não para fugir, não para se desesperar, mas para trazer paz. Relatos de sobreviventes dizem que os músicos tocaram hinos cristãos, e segundo diversos testemunhos, a última música que foi ouvida antes do silêncio final foi Nearer, My God, to Thee. Imagine essa cena. O navio se inclina, a água sobe, pessoas abraçadas choram, e no convés, os músicos tocam. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Foi o último som que muitos ouviram antes de partir. O corpo de Wallace Hartley foi encontrado dias depois, ainda com o estojo do violino amarrado ao peito. Seu funeral reuniu mais de 40 mil pessoas nas ruas da Inglaterra. Ele não morreu apenas como músico. Morreu como símbolo de coragem, de fé, de amor ao próximo. E seu último ato foi nos lembrar que mesmo na noite mais escura, é possível olhar para o céu e dizer: estou mais perto de Ti. Depois do Titanic, o hino nunca mais foi o mesmo. Ele passou a representar não apenas a busca por Deus, mas a fé que permanece quando tudo desmorona. Passou a ser cantado em guerras, em tragédias, em enterros e em momentos solenes. Tornou-se um símbolo de rendição e esperança. E até hoje, quando a vida se torna um mar revolto, muitos ainda cantam esse refrão. Mesmo com dor, mais perto quero estar. Porque a fé verdadeira não é ausência de sofrimento. É presença de Deus no meio do sofrimento. Mais perto quero estar. Não é apenas um hino antigo, é o anelo silencioso de todo ser humano que deseja se aproximar de Deus e ter mais intimidade espiritual. Em algum momento, todos nós enfrentamos a perda, a dor, a despedida, o medo. E o que resta é esse desejo profundo, estar mais perto de Deus. Sarah Flower Adams jamais imaginou que sua poesia atravessaria séculos, cruzaria oceanos e se tornaria a trilha sonora do fim de milhares de vidas. Mas talvez seja justamente isso que torna essa hino tão poderosa. Ela nasceu da dor, do sofrimento, e por isso, através da letra e melodia, muitas pessoas têm encontrado forças para buscar a Deus. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que transformam vidas. Deus ainda quer se achegar em você. Até a próxima!